Senhoras e senhores, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos essa 24ª edição do Conversa com o Escritor, não é? Recebendo a escritora Rejane Pascoal, não é? Nessa segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. E aí já trago a Rejane aqui para dar as suas palavras iniciais aí, para conversar com o público, conversar com os estudantes da Escola de Referência Ensino Médio de Casa Amarela, a Escola Dom Vital. E, Rejane, querida, é uma alegria, não é, muito grande tê-la aqui conosco, poder conversar sobre a sua literatura, poder entender um pouco sobre os seus processos, como é que se dá essa sua escrita vigorosa. E seja bem-vinda, a casa é sua. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, imenso. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao escritor Walter Moreira Santos, um querido em minha vida, que indicou meu nome para Marcelo. E logo ao professor Marcelo Batalha por ter aceito o meu nome. É uma alegria imensa para mim estar entre educadores e estudantes da escola pública. Eu me sinto tão bem como me sentia na escola. É como se, de fato, eu estivesse outra vez na escola. Eu tenho um respeito profundo, muito carinho pela escola pública. Eu não frequentei a escola pública durante os primeiros anos de minha vida escolar, mas frequentei na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estudei no CAC, Centro de Artes e Comunicação. Foi a minha única experiência como estudante. Mas eu tive uma outra experiência, né? Que foi, terminado o meu curso, entrar para o ensino da arte na rede municipal de ensino. E lá eu passei 27 anos como professora de educação artística. Também tive uma experiência menor, 2 anos apenas, na escola estadual. Trabalhei 2 anos no turno da noite com jovens trabalhadores no ginásio pernambucano, com as janelas abertas para o rio Capibaribe ali, toda noite, no fresquinho que vinha do cais do Porto. Então, foi uma experiência muito bonita em minha vida. Eu procurei fazer o melhor que pude enquanto estive trabalhando, o melhor que pude. E tive a felicidade, eu acho que é uma grande felicidade, de ter encontrado no meu caminho colegas professores tão esforçados quanto eu, tão dedicados. Eu respeito profundamente, é claro, a nossa profissão, compreendo as dificuldades que nós temos, mas nós temos também uma capacidade extraordinária de tentar superá-las. Pois é, imagino que esse período pandêmico, né, de isolamento social, tenha nos ensinado bastante, eu tenha dito ao mundo, né, muito sobre nós, docentes, né, essa capacidade, né, de se movimentar em meio ao caos, né, produzindo possibilidades outras. A Rejane Pascoal, como já se apresentou aí, é professora, não é? Mas é uma profissional, é uma técnica do direito também. Ela é escritora, foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Pernambuco de Literatura com o livro de contos manuscritos em grafite, que é esse aqui, ó. Tá? E é um livro que foi publicado pela CEP em 2015. Ela é recifense, não é? E tem as 2 graduações, então, Direito e Artes Plásticas.
Ela integra também o grupo literário Dom Graciliano e é associada à UBE, né, Seccional Pernambuco. Em 2010, ela recebeu menção honrosa no primeiro concurso de literatura infantil e juvenil, com seu Histórias do Encantarerê, pela editora CEP, e recebeu menção honrosa também por ocasião do primeiro Prêmio Pernambuco de Literatura, com um livro de contos inédito, né? Memórias para o livro de Nina. Então, ela já mostrou aí, inclusive, a capa do livro, né, Rejane? E aí, isso. Então, Rejane, histórias do Encantarerê. Eu queria que você falasse um pouco, como sempre, eu sei que você também é uma visitante aqui, tem cadeira cativa, né? Na verdade, e você vem acompanhando, a gente sempre pergunta sobre esse primeiro passo, né? Tanto da escola, da importância da escola, e aí você já falou, já se antecipou, uma vez que você é uma professora, né, que passou 27 anos, né, lidando com esse território, né, escolar. Mas eu queria que você falasse um pouco de você, menina, começando a fazer as primeiras leituras, a fazer as primeiras incursões, as primeiras viagens, né, sem sair de casa. Certo. Tá bem, querido. Vejam, eu me interessei desde pequenininha por imagens, uma coisa assim espontânea, né? E por isso eu juntava meu dinheirinho para comprar gibis. Eu adorava historinhas nos gibis, Luluzinha, Bolinha, e nos balões eu conseguia ler como a história ia se desenvolvendo. Também, ao mesmo tempo que eu me interessava pelas historinhas, tanto pelo visual quanto pelo conteúdo que tinha nas histórias, eu fui me interessando por revistas, porque eu tive acho que uma felicidade muito grande, uma sorte muito grande de viver num ambiente onde o livro, onde as letras eram muito próximas de nós. E na casa da minha avó, a quem dediquei o meu livro Manuscritos em Grafite, eu dediquei à minha avó. Deixa eu ver a dedicatória como está, vou lembrar. É pequenininha. Claro. Para Ditais era como eu a chamava. Uhum. Minha avó Edith. Ela merece demais. Em memória, né? Então, bem, na casa da minha avó, era uma casa cheia de revistas e livros. E eu vivia às voltas com aquelas revistas antiquíssimas. Eu tenho aqui ainda hoje algumas que poderiam estar no museu. Por exemplo, revista de 1940, de 1930, porque ela tinha essas revistas já antigas na época. Anuário das Senhoras, Jornal das Bolsas. Olha, eram revistas que eu me deliciava pelas imagens e as histórias que estavam ali. E também os livros. E a minha avó, minha querida avó, ela era uma pessoa muito sóbria, muito discreta, não falava muito, era muito quietinha, e ela me entregava na mão o livro que ela queria que eu lesse. Foi aí que um dia, eu ainda menininha, mocinha, né? Ela me entregou o livro de Carolina Maria de Jesus. Imagine que naquela época ela mandou buscar esse livro, nem sei como, porque não ouviu falar do livro e não encontrou aqui em Recife. Então mandou buscar. Aí leu primeiro e depois me entregou assim. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela entregando o livro disse: leia, é muito importante para você. E eu li. Não tinha essa história de ver, está adequado para a idade da criança, não está. Ela avaliava que eu precisava ler e me entregava. Então, assim eu fui lendo vários livros que ela me entregou. Até que uma vez ela me chamou pertinho de uma estante que eu tenho aqui agora, né? Uma estante antiga, rotativa,
que pertenceu ao Colégio Pedro Augusto, porque ela era filha de Pedro Augusto Carnelião, um educador tradicional de Recife. Sim. Ela me chamou perto da estante e disse: quando eu morrer, essa estante é sua e os livros todos são seus. A estante está aqui ao meu lado, ainda hoje. Os livros, eu me achei assim na obrigação de dividir com minha irmã. Não fiquei com todos para mim. Mas é uma coisa linda essa minha experiência com ela. Então, foi assim que eu comecei a ler. E, por acaso, também, na minha quinta série, que nós chamávamos admissão ao ginásio, admissão, não era? Sim. No admissão, ela era a minha professora na sala de aula. E foi aí que, além de já gostar de ler, ela me ensinou a gostar de escrever. Está ouvindo, Marcelo? Sim, estou ouvindo, sim. Eu apenas alterei aqui a tela, mas eu estou deixando você falar um pouco sobre isso, sobre esse período dessa iniciação enquanto leitor, né? Para a gente até estabelecer um paralelo com os estudantes de hoje, tal. Então, fique à vontade aí, pode falar, pode debulhar as suas histórias. Tá bom. Se eu estiver falando demais, diga. Não, de modo algum, não está falando nada demais. Vamos lá. Então, na quinta série, todos os dias, em determinado momento, eu acho que era mais para o fim da aula, ela colocava umas imagens grandes. Eu acredito que eram imagens industrializadas que vendiam nas livrarias. Então, ela colocava um suporte, acho que era um cavalete, e essas imagens eram paisagens de ambientes diferentes, né? Então, eu me lembro bem de uma que era o Cais do Porto, um navio enorme, assim, atracado, e umas pessoas caminhando assim pelo cais. Então, essas imagens, o objetivo dela, como professora, era que a gente olhasse para ali e tentasse falar sobre o que estava vendo. Eu me lembro também que tive, inicialmente, uma dificuldade que era assim: tá certo, estou vendo um bocado de coisa, mas como é que eu começo? Como é que eu começo isso? Aí eu perguntei a ela: como é que eu começo? Porque o começo, às vezes, é um pouco difícil, né? Depois a coisa deslancha. Aí ela me disse simplesmente: olhe, o que é que você está vendo? Aí eu comecei a descrever o que estava vendo. E nós fazíamos isso com muita frequência. Cada vez era uma gravura diferente. Deve ter chegado algum momento, até eu suponho, que as gravuras se repetiram, mas eu falei outras coisas. E assim foi que eu comecei a gostar de escrever. Que coisa bonita. Rejane, eu quero interagir um pouco mais com a tua fala, tal, mas alguém alertou aqui, eu acho que foi a Conceição Rodrigues, é isso mesmo, e eu também estou percebendo que está havendo um pouquinho de retorno, um pouco de eco. Eu queria saber se você está com algum outro dispositivo aí perto, ligado, um celular, acompanhando também a live. Quer que eu desligue o celular? Porque, por exemplo, se tiver no YouTube também acompanhando, vem com um pouco de atraso, aí dá um pouco de eco. Não, eu não estou... Eu não sei se confirma isso agora, eu acho que talvez tenha passado, agora o som tá bom. Está bom agora o som. Ela falou que tá bom agora. E eu também estou sentindo que não está dando mais aquele eco, não. Tá, viu? Eu estou com o fone. Pronto, legal. Então vamos tocar essa história bonita aí, esse barco aí. Veja, os meninos, as meninas hoje em dia, eles têm uma condição de acesso a livros, a informação bem diferente, não é? Da que, por exemplo, você teve. Porque hoje, ainda a despeito deles muitas vezes partirem de uma vulnerabilidade econômica, não é? Social, mas hoje eu acho que a informação está muito mais democratizada, não é isso? Então, existe o acesso, a gente pode até discutir a qualidade desses textos que chegam, né, através das redes sociais, através da internet, mas você acompanhou ao longo de quase 3 décadas
não é? Essas fotografias, não é? Inclusive porque você é uma profissional da área das artes plásticas, do ensino da arte na escola, e você acompanhou isso. Como foi visualizar esse processo? Você acha que mudou muito da sua época, menina, leitora, começando a penetrar nesse universo surdo das palavras, né? E para os tempos em que você depois começou a lecionar, 3 décadas depois? Não, eu acho que hoje você tem toda a razão. Os estímulos são muito maiores. As escolas, de um modo geral, têm bibliotecas. Já vi muito acervo maravilhoso em biblioteca pública, tanto de autores nacionais como de autores estrangeiros. E eu acho que os jovens de hoje estão assim com muito mais exposição às imagens do que nós éramos, e aos textos também. Eu tive um privilégio de ter estímulo em casa, mas aí não pode contar que as pessoas todas têm o mesmo privilégio, porque quando você pensa em quantos adultos não se interessam pela leitura, é uma coisa impressionante. Quando eu dou um livro de presente, por exemplo, às vezes eu sinto um certo desapontamento. Cheguei já a sentir isso, infelizmente, não é? Bem, mas o que me preocupa hoje em relação ao bombardeio de imagens não é a qualidade delas e também não é a qualidade das informações que são bombardeadas. É mais a velocidade. Eu acho que essa velocidade ela é nociva. Essa velocidade, que é totalmente diferente da velocidade de quem lê para entender o que está lendo, ela afeta a compreensão do texto, do mesmo jeito que afeta a compreensão do conteúdo quando é apenas uma imagem bombardeada na velocidade. Então, esse talvez seja um dos desafios maiores que nós temos que ter hoje na escola pública, porque como você competir, vamos chamar competir com liberdade, competir com essa informação muito veloz e que vai criando estímulos e prometendo algo novo, prometendo surpreender, tanto que os meninos e os jovens ficam ali esperando, surpreenda-me, não é? Competir com isso, quando você tem o interesse que ele tenha possibilidade de conhecer a poesia, de conhecer os contos, de conhecer até um romance, que normalmente há romances pequenos, mas normalmente os romances são maiores do que os contos. Então, é um desafio imenso, imenso. É uma luta quase desigual entre nós e toda essa força. O que você fala, voltou a dar eco aqui novamente, mas olha só, o que você fala, tranquilo, parece que agora voltou ao normal, se aproximem muito com essa coisa da experiência da leitura, não é? E você evoca, parece-me, um vagar, não é? Que é imprescindível, né, para que você, de fato, entre nesse mundo, né? Para que você caminhe, né, por esse universo, mas de um outro jeito, né? De uma outra forma, né? Guiado, né? Pela literariedade contida nesse texto. Diferentemente de uma bula de remédio, que é uma leitura mecânica, de uma receita de bolo, dos textos instrucionais, de caráter mais descritivo, né? E eu sempre bato na tecla, e você, professora, vai entender o que eu estou dizendo, que essa coisa da prescrição que a escola passa, né, para os alunos, e que cria, de algum modo, uma aversão, um aborrecimento, não é? Uma indiferença
porque a gente precisa redescobrir, e está ali, não está distante, mas a gente precisa redescobrir o prazer, né? O desejo, né? Capturar pelo desejo. Como dizia o Rubem Alves, né? A gente precisa encontrar ali a fome, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a escola ela está muito voltada, né? E para a questão de ranqueamentos, dos índices, dos números. Não, a minha escola é melhor, a minha escola, olha, tem um IDEB legal, não é? O que significa isso na prática, né? O que quer dizer ter um IDEB estar bem ranqueada? Então, é uma reflexão. Certo. Ótima, sua reflexão é excelente. Eu vejo o seguinte, que a escola pública, que eu tenho, pela qual tenho um profundo respeito, ela tem que se preocupar primordialmente com a formação integral do aluno. Ela tem que se esforçar por todos os meios, através de todas as disciplinas, para contribuir para formar o cidadão crítico, consciente. As disciplinas, no contexto que nós vivemos, elas têm a primazia. Conteúdos de biologia, conteúdo de ciência, de português, disso, daquilo. Numa certa medida, essa questão do conteúdo, ela não tem tanta importância quanto parece ter. Eu acho que ela tem mais quando ela é capaz de se interrelacionar com outras questões humanas que a escola tem que dar conta. Se é uma escola pública, é a escola que tá dedicada ao filho do trabalhador, né? É uma categoria que, para nós, é a mais importante. E ela tem que contribuir para isso, inclusive tentando suprir as deficiências que, algumas vezes, a criança ou o jovem tem em sua própria casa, pelas razões que nós conhecemos. Não estou chamando nenhum pai de desleixado, não é isso. É a luta pela sobrevivência. Então, veja, quando os meninos, eu gosto de chamar meninos, os meninos chegam na escola, eles não encontram muita coisa que diga respeito a eles. Quem eles são? Quem eles são? Então, eu fiz muito trabalho de plástica, mas que era, ora a partir de uma imagem, ora a partir de um poema, ou de um pequeno texto, para que eles se expressassem, cada um procurasse se expressar em sua individualidade. Em sua individualidade. Eles precisam saber quem eles são. Eles vivem assim muito massificados. Nós, né, do modo geral, vamos assim, eu não digo nós professores, nós educadores, digo nós na sociedade. Mas eu Vamos penso assim, que, para sermos honestos, sim, muitas vezes nós incorremos também nessa mesma, né? é, Nesse mesmo pacote, né? Nessa é, mesma vala, né? eventualmente, né? Eventualmente. Sim, Mas sim. veja, então, eu acho que a gente deve se empenhar em fazer propostas de ação pedagógica na escola, em que os nossos meninos, os nossos jovens se vejam, saibam quem eles são, a importância de estar aqui numa sociedade que pode ser mudada. Eu sou totalmente de lutar contra o conformismo, né, contra essa situação que está estabelecida e que prejudica a grande maioria do nosso povo. Então, eu procurava. Eu, nas minhas aulas de arte, às vezes havia uns meninos que perguntavam assim: Ô professora, essa aula é mesmo de quê? É porque os assuntos iam por uns caminhos que eles não estavam muito acostumados a que os outros professores transitassem, né?
Eu disse, não, é sobre arte, sobre o ser humano. Para que serve mesmo isso, professora? Professora, para que serve? Eu disse, não serve para nada. É inútil. A arte é uma das coisas mais inúteis que existe. Agora, essa questão, essa coisa da utilidade, né? Eles queriam uma aplicabilidade imediata, não serve para uma profissão, assim, das normais, das mais simples, né? É para você ser sensível, entender o que outros homens como nós foram capazes de imprimir ao que fizeram. Então, é uma riqueza. Trabalhar com arte e educação é um desafio imenso, mas é uma riqueza. A gente tem, depende, se a gente tiver imaginação, né? Uma capacidade de trabalhar com muitas coisas. E olha que eu tentei, viu? Eu tentei até o fim. Rejane, o Oi. desafio que você encontrou pela frente foi parecido com o que os teus professores encontraram para fazer de você uma leitora, uma escritora, né? Porque eu quero entender também essa fase tua aí de quando foi que você começou a escrever os primeiros textos, as primeiras cartinhas, os primeiros rascunhos, como é que se deu isso, né? Como é que nasceu? Como nasceu esse meu interesse O pela... interesse pela escrita, né? Pela escrita, porque aí você escreve uma redação porque você tinha que para nota, né? Para nota, porque você precisava tirar ou você escreve por uma questão mais aquela função social, mas que está muito atrelada a um mecanicismo, né? A um jeito fordista, né? Das coisas. Mas eu pergunto como nasceu a Rejane que começou a escrever, porque quis escrever de fato. Né? Teve em si despertado o interesse, o desejo pela escrita. Eu acho que é um conjunto de coisas. Tive porque houve um estímulo direto, um papel em branco e um lápis e um desafio. Fale sobre essa coisa que você está vendo. Houve esse desafio e eu era uma pessoa muito interessada em imagens, como já falei. Então, para mim, de certa forma, no início, a escrita era como um desenho. Eu ia desenhando as letras, ao mesmo tempo que eu me divertia. E aí me lembre, vou falar sobre a questão lúdica, que eu me divertia desenhando as palavras, eu ia me interessando pelo que estava sendo escrito. E aí eu fiz muitas coisinhas, eu fiz historinhas pequenas, revistinhas, que eu colava as coisas, escrevia. Daí foi, né? Foi indo. Quando eu fiquei adolescente, cheguei a fazer uma coisa que eu não sei a que categoria pertenceria hoje. Talvez umas falsas novelinhas, né? Novelinhas, umas coisas meio românticas. Eu fazia os conflitos, tinha os conflitos. Coisa boa, né? E eu queria que aquilo se resolvesse. Sempre se resolviam da melhor maneira possível para o meu interesse, né? Então, foi assim que eu fui devagarinho. Agora, passei um tempo relativamente grande me dedicando à pintura, com acrílica. Mas era um transtorno enorme, porque aquilo demandava espaço físico, eu tinha pouco, e eu fui acumulando muitos quadros, e os salões não me aceitavam, aí eu voltava para casa com aquele monte de coisa para guardar, e não tinha mais parede. Vê que coisa, que motivo todo. Fui deixando de pintar, porque não sabia mais o que fazer com aquilo tudo, e também a questão de ordem prática. Era muito, muito difícil você deixar tudo parado. Se eu pudesse deixar tudo parado e recomeçar depois, era ótimo. Mas eu não podia. Eu tinha que desmanchar o cenário e fazer um cenário de jantar.
o cenário do almoço, e assim, né? Então, eu fui passando devagarinho para uma coisa mais... Bem, se meu problema não era exatamente pintar, meu problema era criar. Porque, lembrei agora que eu ia falar, eu tenho um espírito altamente lúdico, e é o que me salva na vida. Eu digo que me salva porque eu tenho estrutura para enfrentar muita dificuldade. Dificuldade de ordem material eu não tenho, mas eu digo de ordem afetiva, emocional, né? De perdas, também essa dificuldade política, porque eu sou uma pessoa de esquerda, digo isso com a maior serenidade, sou de esquerda, quero uma outra sociedade, sonho com uma outra sociedade mais justa, muito mais justa, para todos. E tudo isso, nesse momento que nós estamos vivendo, parece um pesadelo. Isso é uma coisa que pesa, né? Pesa sobre nós. Mas eu tenho uma resistência grande e minha vontade de ser feliz, e eu não deixo que essas coisas me abatam. Não me abatam esses problemas, eu reajo, né? Então, esse lado lúdico, por isso que eu disse, ele me salva, porque eu vivo o tempo todo imaginando histórias, e aí eu crio minhas personagens como quero, né? Você ouviu um latido aí, a minha cachorra Chica, que ela deu uma fugida aqui Adoro cachorro. e começou a ladrar. Mas olha, eu acho que esses tempos são tão pesados, né? Tão Demais. tenebrosos, que a gente precisa, de fato, ter a criatividade, né? Precisamos ser inventivos para criar outros modos, né? Outros modos de ser nesse mundo. E claro. você começou, inclusive, a sua fala dizendo isso sobre o papel do professor, não é? Sobre essa função do professor. Eu comecei a ler o seu texto, o seu livro, né? Que foi o vencedor do terceiro prêmio Pernambuco de Literatura, que é o Manuscritos em Grafite, e eu vejo que, quando você falou aí em perdas, né? Eu disse, eu acho que algumas coisas se comunicam aí, porque eu vejo que você tem como um tema presente essa coisa da existência, da morte, né? Em que você faz o paralelo. No segundo conto do seu livro, isso está muito demarcado, né? Díptico, equilibristas. E aí, mais à frente eu queria que a gente explorasse isso, só que eu quero dar uma pausazinha, porque a gente tem uma sessão aqui que você já conhece, que é o Tecendo o Texto. Então, é o seu modo de fazer, a sua maneira de escrever, os seus processos criativos, como é que se dão esse fazer da Regiane Pascoal, não é? Eu vou soltar a vinheta e aí depois você fala, tá bom? Contigo. Tá certo. Eu não tenho nenhum ritual para escrever, nenhum. Na verdade, eu acho que eu estou sempre escrevendo, de certa forma, no pensamento. Às vezes eu vejo meu pensamento escrito. Bem, e hoje, pensando sobre isso, eu me dei conta de uma coisa. Eu me dei conta que, por exemplo, eu não começo nunca pensando num tema. As minhas ideias, elas vêm desse acervo que eu tenho pessoal, de memória passada, e também, dentro dessa memória passada, o acervo de imagens. Eu sou uma pessoa de pensamento visual, né? Então, eu guardo muitas imagens na cabeça como fotografias,
de coisas que vivi, de coisas que vi. E mais adiante, essas coisas foram vindo pelo conhecimento das obras de arte, seja pintura, desenho, escultura, fotografia, do que qualquer linguagem. Então, as coisas vão se tecendo dentro de mim assim. Às vezes vem uma imagem, outras vezes uma palavra, há vezes também que são frases, e a partir daí eu registro isso e vou me concentrando no que registrei, e aquilo que eu registrei vai avançando devagarinho. Aí tem os mecanismos mentais, que são as associações, né? As coisas como se tecem dentro do nosso cérebro. Então, aí vem as conexões que cada um faz. Quanto mais acervo, por exemplo, visual uma pessoa tem, eu acho que facilita para a construção de textos. Mas quem não tem também pode criar naturalmente. Não estou dizendo que só cria quem tem isso, não. Mas ajuda muito quando a gente tem esses acervos, né? Aí eu fui me dando conta hoje de uma coisa curiosa, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu privilegio uma personagem. A coisa parece que se encarna, vamos dizer assim, numa personagem que eu imaginei, que geralmente minhas personagens não são nada realistas, elas não são realistas, elas têm qualidades um pouco diferentes. Eu me fixo nessa personagem e aquilo vai se desenvolvendo. O tema eu compreendo depois. O tema vai nascendo a partir da forma como eu conduzi o andamento daquela personagem. É mais ou menos isso, para não cansar muito o nosso público. Não estou ouvindo. É que eu havia travado aqui o microfone. Tá. Não cansa nada, Rejane. Não se preocupa com isso. Mas, assim, eu fiquei muito interessado também sobre essa questão da tua narrativa, né? Porque quando eu comecei a ler, e aí eu via que uma fala se atravessava na outra, tal, e aí eu disse, como é isso? Eu fiquei... E depois parece que eu consegui, eu queria que você me falasse sobre isso, porque é uma criança que está falando ali, como é isso? Não é? Porque depois você vai percebendo e você vai dizendo, eita, não, uma criança falaria desse jeito. Não é? Eu acho que costura, não é? Tão dedicada, tão elaborada. Fala um pouco sobre isso. Sobre esse fazer mesmo, né? Porque você está preocupada com o tempo, você está preocupada com o espaço, você está preocupada com os personagens e com a narrativa, né? No conto díptico, equilibristas, inclusive é bom lembrar, assim, para quem não está muito familiarizado, que é bastante comum se denominar díptico uma obra em plástica. Por exemplo, dois quadros juntos, compondo apenas um, é um díptico. Três quadros juntos, compondo apenas um, é um tríptico. Bem, então eu fiz um díptico equilibristas, até tinha separado ele, está separado, para se a gente for ler uns pedacinhos das minhas histórias. Então, a primeira parte... Teremos esse momento, sim. A gente faz questão. Tá. E eu adoro ler em voz alta. E esse conto, né? E esse conto ele se configura mesmo nesse díptico, né? Porque são dois paralelos, né? Um cachorro e o homem. Eu não quero me antecipar, eu quero que você fale aí. Tá certo. Então, eu comecei esse conto com a morte do cachorro, que foi uma morte que a personagem menina tinha presenciado. A primeira morte que ela viu na vida foi a morte de um cachorro. Então, esse conto começou assim, como um toque. Foi a morte do cachorro e encadeando a menina tendo que enfrentar aquela morte do cachorro
quando ela fez umas reflexões sobre morte, não podia chorar, porque é morte de cachorro, a gente não chora, vai lá para dentro brincar com o preá. Então, quando ela foi brincar com o preá, aí eu botei uma sequência de acontecimentos infantis, que a menina vai sentar na calçada, olhar a rua, e acontece tudo quanto é coisa do mundo infantil. E essa menina, em dado momento, ela fala em circo, e vem todo um contexto de circo, que eu adoro, adoro circo, e ela diz que não quer mais, que vai brincar de circo, não quer mais ser bailarina, não. Ela vai ser equilibrista. Bem, termina a primeira parte, eu vou para a segunda. Aí é uma mulher que está numa janela, e eu fiz o paralelo. A menina viu o cachorro no canteiro do jardim. É uma voz infantil. Procurei ser infantil sem ser boba, porque minha Sim. menina é sabida. É esperta, é ligada. Muito esperta. E parece que essa mulher, e no outro, na outra parte, tem a ver com. Ela É uma memória, né? Parece que a é, mulher é a menina que cresceu, é né? a menina que cresceu. E ela cresce e está na janela e olha lá para a rua, assim, lá embaixo, numa coisa alta, num prédio alto, e ela vê um homem que apareceu morto na rua, perto de uma sarjeta. Aí ela faz as reflexões dela adultas sobre a morte desse homem que morreu durante a noite, enquanto ela estava na cama dela, no conforto da cama dela. Esse homem estava morrendo na rua. E ela faz uma série de reflexões que eu achei muito sensíveis, que ela faz consideração sobre o menino que havia nesse homem, esse homem, as pessoas que vão passar e vão olhar, vão dizer assim: ah, foi um tiro, ah, um assalto, sei lá, foi um atropelamento, e ela levanta a hipótese do homem ter morrido de tristeza, né? E no fim, depois que ela faz essas considerações todas, eu gosto muito desse conto também. Ela enfrenta, sai da janela e enfrenta o dia. Bota assim, pé ante pé, no chão, como uma linha imaginária, uma linha de um equilibrista, e se considera um equilibrista. Como a menininha lá, na história, não queria mais ser bailarina. A Ela era... possibilidade de ser o que se quiser, né? Ser. Exatamente. Assim, é um tema tão delicado, né? Mas que você traz com tanta ternura assim, uma reflexão tão aguda sobre essa coisa da coisificação do humano, né? Claro. Porque as pessoas passam e dizem, especulam sobre a morte. E em nenhum Exatamente. momento cogitam pensar sobre quem foi aquele sujeito, o que ele era, né? E aí ali se consegue a voz ali, ela procura o menino que estava naquele homem, né? Dentro dele. Que havia dentro dele. Então assim é um conto de fato muito bonito, você é muito concisa, né? Eu acho que é uma coisa, uma qualidade, né? Porque a gente não precisa fazer muito rodeio. Você tem muitas imagens assim que é muito. Eu achei espantosa aquela coisa da cadê? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Deixa eu ver o ponto díptico aqui. Eu penso que é naquele momento em que a lágrima cai no asfalto, alguma coisa assim. Né? A maneira como você narra isso, né? Eu achei tão, ao É mesmo por... tempo, sofisticado, né? Tão bonito. Ou seja, você não precisou falar em nenhum momento a palavra tristeza. Não. Né? Mas aí você contextualiza. Isso é o que caracteriza uma boa escrita, né? O que a gente olha e reconhece e diz, puxa, essas imagens me trazem esse
toda essa ideia, né, de que, puxa, eu estou diante de um texto bem escrito. Bem, eu queria falar mais, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua literatura, não é? A despeito de você não ter muitos livros, mas você tem livros que, por exemplo, esse livro, quando o Walter me falou, né, disse, não, vamos conversar com ela, vamos trazê-la aqui e tal. E aí é de uma profundidade. E aí eu queria que você explorasse outros contos, essa sua relação com as artes plásticas, não é? Que você, querendo ou não, porque, veja, essa coisa do díptico é uma coisa de quem tem, na verdade, um trânsito, não é? Nas artes plásticas, e aí você traz isso para o texto e brinca, né? Com muita habilidade, de maneira muito habilidosa. Mas eu queria que você falasse sobre o texto infanto-juvenil. Ah, tá. Sim. Tá certo. Foi o primeiro, inclusive, né? O primeiro livro. Foi. Histórias do Encantarerê. Histórias do Encantarerê. Deixa eu mostrar aqui de novo. Isso. Histórias do Muito bonita a capa. De quem é essa ilustração? É um rapaz de São Paulo. É Rogério Saúde. S-O-U-D. Carioca paulistano. Recebeu Bacana. vários prêmios desse rapaz. Bem, o Encantarerê, eu vou falar um pouquinho, né? O Se possível. Encantarerê, claro, tudo é possível. Tudo que tiver ao meu alcance é possível. Veja só, o Encantarerê nasceu de uma história. Eu fiz uma história sobre uma macaquinha que antigamente explorava-se. Hoje em dia seria um crime ambiental, né? É um animal silvestre. Explorava-se macaquinhos na rua, fazendo de conta que eram pessoazinhas, né? Macaquinho vestido de gente, fazendo várias coisas. Então, eu passava aquele homem que trazia a macaquinha presa por uma correntinha lá, e os meninos corriam enlouquecidos, porque macaquinho parece muito com gente, né? Então é um encanto, é um animal muito gostosinho de ver. E aí esse homem fazia isso. Então eu escrevi uma história chamada Chiquinha, uma e outra. É porque eu coloquei Chiquinha em duas situações. Bem, Chiquinha quando era empregada, escrava do homem, e depois Chiquinha quando se liberta. Bem, quando eu escrevi esse conto da Chiquinha, eu pensei, eu poderia fazer uma história maior. Aí comecei. Nessa história maior, eu coloquei 4 personagens. E esses 4 personagens vivem uma experiência curiosa, interessante, em que a imaginação deles fica bem aguçada. E aí, com o desenvolver da história, eles combinam que vão ser escritores. Esses meninos vão ser escritores. Aí eu fiz o seguinte: é um conto principal, que é a base da história do Encantarerê, quando eles descobrem o Encantarerê, e 4 outras menores histórias que foram feitas pelos personagens. Então, eles se tornaram escritores. Aí tem Aninha, em Cantarerê, escreve uma história. Dudu, em Cantarerê, escreve outra. Ele assina assim. Nando, em Cantarerê e Tico. Então, são quatro historinhas bem diferentes, porque cada criança gostava de um tipo de história. Uns gostavam mais de história de fazer medo. Aí eu escrevi As Assombradas Sombras. O outro gostava de história engraçada, o outro gostava. Bem, então é uma história principal e 4 histórias que derivam da primeira história. Tem uma delas que eu gosto muito, A Senhora Sou Assim. Ela era insuportável. Ela não queria,
Ela não queria nada com a vizinhança, ela era isolada, ela era sozinha naquela casa. Aí quando alguém dizia, mas a senhora, não sei o quê, não vem aqui. Ah, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Ela ficou conhecida como senhora, eu sou assim. Mas acontece uma coisa na casa dela que é uma beleza. E a senhora sou assim, dá uma reviravolta. Dá um cavalo de pau, né? É. É, uma expressão bem nossa, né? Aqui. Bom, Rejane, a gente tem aqui, né, nessa conversa, e que, puxa, eu estou adorando conversar com você e aprendendo muito, né? Eu estou aqui no chat, aqui tem algumas colegas suas escritoras também aqui participando, frequentando e falando, né, da tua qualidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, Obrigada. escritora também, né, a qualidade estética, né, literária. E depois a gente vai até fazer uma interlocução aqui mais aguda com essas pessoas que estão aqui nos dando a honra, né, de participar dessa conversa com você. Mas aí eu quero trazer uma amiga, colega, médica, não é? Sim. E escritora, não é? A Fátima Militão. Ela tem um depoimento sobre a tua obra e que eu quero compartilhar aqui, né, para que a gente possa conversar também, a partir dessa fala dela, também conversar. Inclusive, voltando ao Manuscritos em Grafite, não é? Para a gente falar sobre essa relação com as artes plásticas, porque eu penso que ela traz algo Tá certo. interessante sobre isso. Tá? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande alegria para mim participar dessa conversa com Rejane Pascoal. Eu conheci Rejane alguns anos atrás, na oficina de Raimundo Carreiro. E desde lá, ela chamou minha atenção, aliás, ela chamava a atenção de todos, por seus textos maravilhosos, pela magia da sua escrita. E, além disso, eu devo dizer que Rejane também chama a atenção por sua generosidade. Ela sempre está pronta a compartilhar seu conhecimento sobre literatura. Parafraseando Paulo Caldas, em uma resenha sobre um dos livros de Rejane, Manuscritos em Grafite, parece que ela tira poções mágicas de letras dentro de uma cartola imaginária, com sua varinha de condão. E aí vai tendo contos. Desse livro, eu destaco, em especial, o conto Inclusive Girassóis. Eu amo esse conto. Ele é muito, muito bonito. E o amo mais cada vez que o releio. Sempre me dá a impressão de estar vendo o quadro de Van Gogh e, aliás, de entrar no quarto de Van Gogh em Arles. Existe uma magia na escrita que consegue unir as dimensões dentro e fora do quadro. E Rejane, assim, vai recriando a linguagem e seus significados. Acredito que a sua formação em artes plásticas tem muito a ver com esse olhar diferenciado sobre o mundo que Rejane possui e que traz para a sua literatura. Por exemplo, a ideia do díptico, que na pintura são dois quadros interligados. Ela faz isso na literatura, interligando, interconectando as vozes de dois personagens complementares. Por exemplo, a criança que entra em contato pela primeira vez com a morte e a mulher que vê o homem morto e imagina o segredo que ele guarda no seu rosto. Ela diz: uma lágrima dormida, talvez palavras que não foram ouvidas e despencaram assombradas no asfalto. Nas histórias de Rejane, pode-se morrer, sim, de uma doença da alma. As lembranças também são matéria-prima para a escrita de Rejane.
ela vai lapidando-as pacientemente e construindo caminhos onde ela conduz, por onde ela conduz os leitores na sua narrativa. Outra característica muito sua é o inesperado. Quando pensamos que vamos ler algo em defesa de um personagem que nos inspirou compaixão, uma certa pena, que vai haver um comentário simpático, o narrador, narradora, bate forte no personagem, reforça a desfeita sobre ele. Eu diria que Rejane é uma grande inspiração para todos que têm o privilégio de conviver com ela. Ela é um grande talento literário. E aí, Rejane? E aí, eu fico comovida mesmo, de verdade, porque é muita generosidade comigo, muita. Fátima Militão também é escritora, ela tem 2 livros, Os Cantos da Casa e Alto Risco. São 2, o primeiro, Cantos da Casa, é uma novela, o segundo são contos. Ela escreve muito bem, muito bem. E nós somos fraternos amigos nesse grupo. O grupo é muito pequeno, mas todos nós somos muito afetuosos um com o outro. A gente não tem vergonha de declarar o amor o tempo todo, de se abraçar. Agora a gente fica jogando beijinhos na tela do computador, porque é um grupo muito afetivo. Então, eu sou muito grata à Fátima. Acho que deixa eu dizer uma coisa sobre ela. Ela é uma grande pesquisadora. Ela é pesquisadora da Fiocruz, Pernambuco. Ela é médica pesquisadora. É uma pessoa muito estudiosa. Então, pronto, eu quero agradecer demais esse carinho tão lindo e esse mergulhar dela no meu trabalho. Muito obrigada, querida. Eu pesquisei, de fato, né, e ela tem muita coisa, inclusive sobre o Covid, né, sobre esse período agora da pandemia. E Exatamente. aí tava a Fátima, né, dando entrevista, sendo perguntada, Muito. sendo arguída. É uma autoridade, de fato, né, nesses assuntos. E verdade. é uma alegria tê-la também, né, na literatura, coisa boa. Claro. Mas ela traz coisas aí que eu queria, se possível, explorar, não é? Claro. Eu acho que você se antecipou na questão do díptico, né, que você traz da pintura e que você estabeleceu no conto, né, na escrita, mas ela traz o Van Gogh, né, de algum modo, porque você fala no Vincent, né, ali e tal, no quarto. Fala um pouquinho como é que foi quando você começou a conceber esse texto e dessa relação, porque, querendo ou não, você bebeu num conhecimento prévio que você tinha das Claro, artes plásticas, obviamente, não é? claro. Veja bem, no caso de, inclusive, Girassóis. Inclusive Girassóis, Eu, o primeiro conto do livro. eu comecei esse conto pensando no quarto de Van Gogh. Esse quarto ele arrumou, mais ou menos, em Arles, na França, não sei se é no sul da França, e quando ele estava esperando Paul Gauguin, o contemporâneo dele, que eles eram amigos, lá na cidade, em Arles. O Paul Gauguin viria, ele chamava o Gauguin para ficar um pouco com ele, porque mesmo interesse pela arte e tal. Então, o quarto é um quarto que todo mundo conhece. Esse quarto de Van Gogh, ele está em qualquer livro didático que a gente abre. Famosíssimo. Muito, muito. E Van Gogh fez uns 3, se não me engano, pelo menos 3. Sobre o quarto, né? É muito comum também isso, os artistas fazerem mais de uma versão de um mesmo trabalho. É comum. A cor que chegou para nós chegou mais ou menos azul,
azul e amarelo, mas não é a cor original. A cor original era com violeta, era roxo, lilás, lilás. Bem, então eu pensei o seguinte, eu criei uma personagem que ela estaria preparando um quarto para uma amiga que viria. Eu fiz esse paralelo. Van Gogh com Gauguin, a personagem, que não tem nome, para Bela. Bela era amiga. E aí, ela vai descrevendo o quarto. Mas o quarto, ela descreve não só de uma maneira física, ela descreve esse quarto muito de uma maneira também emocional. Ela vai falando das coisas assim, com um sentido. Cadê você, Marcelo? Está aí? O que foi que houve? Houve alguma coisa errada? Consegue me ouvir agora? Eu fiz alguma coisa errada, foi? Não, nada. Pode dar continuidade. É porque eu saí, mas eu estou aqui nos bastidores. Ah, tá. Certo. Então, estava falando do quarto do Van Gogh. Então, a personagem vai descrevendo o quarto, e é aí que entra a minha contribuição, ou digamos, entra a minha criatividade na forma como eu fui interpretando determinados objetos. Por exemplo, como a toalha estava pendurada no cabide, as cadeiras sozinhas, os quadros na parede meio inclinados para fora, e a janela que vocês podem observar, é só checar, ela está forçada para dentro, como se um vento lá fora estivesse empurrando. Então, eu fui descrevendo tudo isso enquanto essa moça arrumava o quarto. E ela sai para comprar girassóis. Mas, quando ela chega lá na florista, não tem girassóis. Não tem girassóis e há uma conversa rápida sobre flores e a moça pergunta se ela não quer levar rosas, se ela não gosta de rosas. Bem, não compra. Mas ela chega sem as flores em casa, mas ela nota que o quarto não precisa de flores. Dispensa flores, né? Os girassóis estavam só na minha cabeça, ela diz. Se é aí que eles estavam, é aí que eles têm que ficar. Não tem girassóis. Eu usei esse título, Inclusive Girassóis, quer dizer, Inclusive Girassóis, porque eu gostaria de fazer uma referência, porque Van Gogh é muito conhecido pelos girassóis que pintava. Não só por isso, mas muito também por isso, né? Mas eu também tenho trabalho que toma como referência Marc Chagall. Marc Chagall, pintor russo, lírico, poético. Diziam poeta, pintor, poeta, com circos maravilhosos de criaturas fantásticas, asno, borboletas, pessoas híbridas, metade gente, metade animal. Então, esse universo de Chagall também está no meu trabalho. Eu tenho um conto que se chama alguma coisa com azul. Não me lembro agora o título. Vê aí, Marcelo. Alguma coisa com azul. Esse foi todo baseado num quadro de Chagall. Quadro de Chagall. Eu penso muito em Chagall, penso também muito em Picasso.
penso também em Portinari. Então, essas imagens todas, elas podem, de alguma maneira, em algum momento... Casal sobre fundo azul, né? Casal sobre fundo azul. Esse casal termina voando, assim. Também tem um conto meu chamado As Filhas de Ritinha. Nas Filhas de Ritinha, as filhas, no final, elas voam, elas saem do casarão, do sobrado, e vão lá para o céu, feito as figuras de Chagall. É muito bom misturar tudo isso, né? É coisa boa, né? Porque é uma possibilidade da literatura, né? Também essa intertextualidade, né? Esse entrelaçar, né? Dos vários campos. A literatura ela permite isso. E como a gente explorar mais isso na escola? Numa escola que muitas vezes ela está, digamos assim, muito condicionada a essa questão do currículo, né, de cumprir o que está lá, né, o rito. Como superar isso? Você que é uma professora que atuou durante 3 décadas e ao mesmo tempo é uma artista, tal, como superar essas questões? Como é que você enxerga? Eu vejo assim, Marcelo, sobretudo o professor de artes tem um papel especial, né? Porque talvez o menos importante na atividade de educação artística em sala de aula, talvez, eu estou apenas diminuindo um pouco a força, seja o fazer artístico. O fazer artístico é uma coisa gostosa, o aluno se envolve, dificilmente um aluno não quer desenhar, não quer pintar. Muito embora pintar seja difícil, porque nunca tem tinta. Bem, mas tem a outra vertente do trabalho do arte educador, que seria a apreciação da obra de arte. A gente trabalhava, assim, com fazer artístico e apreciação artística. Então, você pode levar imagens, tem que ter um certo acervo, né? Tem que ter um certo acervo. Levar imagens para a sala de aula. Eles precisam ver, e ver colorido, porque, às vezes, os livros didáticos, às vezes, reproduzem uma obra de arte em preto e branco, quando a obra é uma pintura. Se a obra é uma pintura, não dá para você reproduzir em preto e branco, não é? Porque aí você mata a pintura. Você perde todos os constituintes, né, daquela pintura. Tudo. Ela vira um desenho quase, né, de planos. Então, levar imagens. Você pode trabalhar, eu trabalhei muito recortando imagens de revista. Eu selecionava boas imagens da natureza, imagens urbanas, imagens de pessoas, imagens de tipos étnicos diferentes, bem variados, gente do mundo inteiro. Trabalhava assim, levando imagem. Imagem para aluno, você não pode apenas falar dela, você tem que mostrar. Imagem é para ver. Quando você está trabalhando conhecimento, ela tem que ser vista, né? E de preferência, né? E de preferência que o aluno consiga ver aquilo ali, a textura, né? O material que foi utilizado, a técnica, né? Tem tudo isso, porque eu penso que isso é que seja uma das questões para estimular, né? O desejo, o gosto, a apreciação, a capacidade, né? De mensurar o valor estético. Claro. Artístico, né? Outra coisa que a gente não falou ainda, mas é muito importante, é levar os meninos para exposições. Para os museus, né? Muito importante. Eu já levei até, aí foi uma coragem, Maria, que coragem. Ônibus comum, não tinha condução para a gente, uma colega se dispôs a me ajudar, porque eu tive medo de ir sozinha com uns 30,
não ia nem caber no mesmo ônibus, metade ia se perder, e dali ninguém sabe para onde descambava. Então, a gente foi para o Museu do Estado, assistir uma exposição belíssima, maravilhosa, de Portinari, que Portinari fez o seguinte, ele fez o filho dele, é um homem muito competente, muito inteligente, que resgatou a imagem de 5.000 obras, 5.000. Ele classificou 5.000 obras do pai. Teve financiamento até de Kodak, assim, de essas empresas poderosas do mundo, e fez umas reproduções com qualidade tão maravilhosa que você vê, é uma reprodução, mas você vê a textura da tela como se fosse um tecido. Então, ele fez o Brasil de Portinari. No Brasil de Portinari, apenas os painéis não podiam ser reproduzidos do mesmo tamanho, ele fez umas cópias reduzidas. Ele pegou várias obras. E isso pegou o Brasil inteiro. Inclusive, o João Cândido Portinari, ele pegou um barco, colocou as obras no barco, e esse barco foi lá correr por cima da Amazônia. As populações todas ribeirinhas puderam entrar no barco para ver a exposição. Quer dizer, a exposição foi até eles, num canto difícil, né? E essa exposição teve em Recife. Claro que eu estava comemorando 100 anos do nascimento de Cândido Portinari e consegui levar meninos. Então, levar na medida do possível. Eu acho que a gente tem que ter uma cota articulada com a Secretaria de Educação, uma cota combinada de saídas para museu, parque, exposição, eventos. Tem que ter isso. Esse confinamento numa sala de aula, não sei quantas horas, depois a gente se queixa do comportamento dos meninos. Aquilo é um calor, é um desassossego, é uma monotonia, porque aquela voz do professor, aquela voz, entendeu? Tem que ser muito mais movimentado. Muito mais mais dinâmico, né? Muito mais. Bom, é uma felicidade te ouvir dizendo exatamente algo que a gente constata, né, no dia a dia da sala de aula. Você que é uma mulher de esquerda, o que é que você achou aí dessa eleição norte-americana? Como é que leitura você faz daquilo que você está conseguindo captar pelos noticiários e o que pensa de repercussão que isso vai ter em nosso país? A primeira... Estou trazendo você para uma seara mais do cotidiano e da nossa realidade, né? A gente não está aqui para jogar a conversa dentro? Isso mesmo. Então, veja só, eu não sou uma perita desses assuntos, mas vejam, eu fiquei satisfeita do Trump ter saído. Porque o Trump é como o Bolsonaro, é inclassificável. Inclassificável. A gente procura uma palavra para enquadrar ele e não encontra, não é? Porque é contra a ciência, é contra o conhecimento, é contra as artes, é preconceituoso, é homofóbico, é racista. Olha, é um conjunto de coisas horríveis. Olha, você já arrumou um punhado de palavras aí para classificar, viu? Eu queria uma que fosse uma síntese, mas ele é inominável. É complicado. Os dois, né? Bem, eu achei muito positivo ele ter saído, mas eu não tenho nenhuma ilusão com os democratas norte-americanos. Não tenho ilusão. Eu assisti uma reportagem com aquele Green, aquele rapaz que era do Intercept, e agora teve uma dificuldade, não estão mais fazendo parte do mesmo grupo. Ele disse, olha... O Glynn, né? O Glynn disse, ele é apoiado pela CIA, por todas essas forças reacionárias, os grandes empresários, mas isso é um retrato dos Estados Unidos, né?
A gente não pode se enganar com os Estados Unidos, um país imperialista e muito preconceituoso, né? Então, não sei bem o que vai acontecer, mas estou satisfeita do Trump, que é um egocêntrico, absurdo, ter saído e as coisas tendem, talvez, a melhorar um pouquinho, né? Mas não tem ilusão, não. Não tem ilusão, não. Vamos aguardar que as coisas... Vamos. Vamos esperar amainar aqui no nosso país. Né? O Bolsonaro, a que você se referiu, ele já não vai ter mais esse padrinho aí, né? Exatamente. Tão forte. E vamos torcer para que a gente tenha tempos melhores, né? E que a educação, e que a literatura, e que as artes sejam essa possibilidade para as nossas crianças, sejam essa possibilidade de tirá-los desse cárcere que muitas vezes se torna sala de aula, com ventiladores, a soprar um ar quente. E, de fato, verdade. Como você bem chamou a atenção, a gente, sem perceber, e sem ser uma responsabilidade direta nossa, a gente começa a colaborar para produzir, muitas vezes, sujeitos com um certo desapreço pela educação e pelo conhecimento, né? Exatamente por isso, porque não reconhece nessa escola e nesse modelo de escola uma possibilidade para avançar e para crescer. Bem, eu vou trazer aqui uma pergunta de uma aluna egressa, tá? E é a Cíntia Barbosa. Eu quero agradecer enormemente a professora da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, Ana Rita, foi ela que intermediou a vinda da Cíntia Barbosa, e eu vou soltar aqui a pergunta da Cíntia, tá? Tá. Boa tarde, meu nome é Cíntia, sou ex-aluna da EREM Dom Vital. Atualmente eu sou estudante de Ciência Política na Universidade Católica de Pernambuco. Bom, a minha concepção sobre a sua obra foi que a senhora aprofunda um olhar sobre a existência humana. Então, minha pergunta é, de onde veio essa inspiração para falar sobre essa temática? Você conseguiu ouvir na íntegra? Ok, bacana. Consegui. Cíntia, posso falar? Claro. Obrigada, Cíntia, por sua pergunta. E fico contente que uma jovem nossa esteja fazendo ciência política. Que coisa boa, né? Olha, querida, você pergunta sobre essa questão humana que passa, né, pelo meu texto, como é que eu tive essa inspiração. Eu não tive essa inspiração. Não se trata, nesse caso, de inspiração. Nem se confunde isso com um tema. Essa preocupação humana, da dimensão sensível do ser humano, ela está dentro da maioria dos meus personagens, entende? Ela está lá presente sempre, porque é uma preocupação minha, está dentro de mim. Então, o que está dentro de mim, eu só posso escrever a partir do que está dentro de mim. E dentro de mim há essa preocupação em uma qualidade humana mais refinada, delicadezas, entendeu? Sensibilidade. Isso não é um tema, isso é uma abordagem minha a partir da minha forma de ver a vida, entende? Vai, querido. Está caindo isso direto. Sempre cai, mas aí é essa coisa, a gente está conversando aqui, não vamos nos aperrear muito com essas questões, não, Regiane. Vez ou outra vem uma intervenção nesse sentido, né, da inspiração, ou da transpiração, e eu penso que se você não estudar, não pesquisar, não colocar a mão na massa, não for escrever lá, o texto ele não vai se inscrever numa pedra, né? Então,
tem muito de trabalho, né? Tem muito de pesquisa também, tem muito de memória, né? De capacidade de você reunir coisas e que estavam ali guardadas e trazer a mostra, né? Bem, eu quero ir para o chat, embora eu tenha colocado aqui o chat para que as pessoas pudessem acompanhar, Rejane, mas aí eu quero fazer um ping-pongzinho aqui, voltar, né? A Rejane Gonçalves acabou de colocar aqui, Rejane Gonçalves, depoimento verdadeiro, amoroso e belo em cada palavra. Foi. Fátima. Foi lindo. Né? O de Fátima. Aí Valdélia Nunes diz o seguinte aqui, que a vitória é Trump ter sido derrotado. Eu concordo também que se a gente olhar por esse lado, né, tem essa questão, mas a Rejane, muito mais atenta a outras questões, percebe que não é bem assim também, né? Tem toda uma... Vamos lá, tem aqui o Círios Oliveira, toda razão, mas a ideia é que as crianças, jovens, nem queiram chegar à escola. Eu imagino que foi naquele contexto da fala sobre a escola, e uma escola que não é esse espaço atrativo, não é? Círios é uma mulher, é uma amiga minha. Então desculpa aí, o nome é Círios uma Oliveira. Estrela. É uma estrela. É um prazer, Círios. Deixa eu ver mais aqui. Aí tem a De Frente com Flor. De Frente com Flor tem uma live também, né? Que eu depois acabei descobrindo e tal. Então, seja bem-vinda aqui, querida. Parabéns, Marcelo, pela condução da live. Amanda, eu não sei se está bem conduzida, não, porque às vezes a outra me engancha aqui. O telefone eu coloquei, estava descarregando, aí a Rejane ficou com medo porque ficou sozinha aqui. Mas eu estava ouvindo nos bastidores, Rejane. Aí tem aqui... Nós temos a participação de muita gente, não é? A Conceição Rodrigues também está participando aqui. Ela diz o seguinte, olha, que Rejane Pascoal precisa ser conhecida e reconhecida nacionalmente e para além. Eita. Não é? Eu subscrevo, Conceição, eu acho que é por aí, né? Eu penso, Rejane, que nesse sentido os editais, os concursos, eles exercem uma função muito importante, né? Que é de divulgação. Porque, veja, a partir dele que a gente começa a conhecer autoras e autores como você mesma, que foi premiada através desse concurso. O que é que você pode dizer a respeito? E você foi a primeira mulher, não é? E isso é importante demarcar. Você foi a primeira mulher. Aí a gente pode dizer, puxa, a primeira, como somos atrasados, né? Porque só a primeira foi em 2015, não é isso? 2016. Mas, assim, é que, tradicionalmente, as mulheres, elas não tinham o hábito de se inscrever também nesses editais. Bom, é uma leitura minha também, tá, Jana? Mas se você quiser contestar, fica à vontade aí ou dizer, dar a sua leitura a respeito. Tá. Olha, eu acho os concursos essenciais. Os salões de arte plástica, os salões de arte visual, de modo geral, os concursos são essenciais. Isso ainda é pouco, é preciso mais estímulo ainda, porque é a única forma da gente que está iniciando vencer essa barreira do primeiro momento, né? Esse concurso, eu ganhei esse prêmio, eu não, o livro, né? Ganhou esse prêmio, me abriu tanta porta bonita, tanta gente boa eu conheci por causa disso, entendeu? É uma coisa maravilhosa, é um caminho mesmo que se abre. Eu conheço hoje várias pessoas por causa desse concurso. Você também agora é uma delas. Coisa boa. Agora a gente estava falando de quê antes que foi que você perguntou? A gente falou tanta coisa, estávamos jogando conversa dentro. Porque às vezes a gente tem um roteiro aqui, mas a conversa vai ganhando e aí a gente vai entrando por esses atalhos, né? Percorrendo esses percursos aí. A gente falou da vitória do Biden, a gente falou da escola, a gente agora voltou para falar dos concursos e da importância desses editais, né? Abrir espaço para as mulheres, porque agora eu vejo que, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que para muitos tipos de atividades se esgota hoje, né? O prazo. Ele dividiu o Estado e atividades que são realizadas no sertão, que são realizadas na zona da mata, que são realizadas na região metropolitana. Então, isso, de algum modo, querendo ou não, condiciona oportunidade
mais facilitada para que esses artistas, para que esses escritores, esses produtores culturais, eles tenham condições de colocar, digamos assim, dar uma maior projeção, né, aquilo que fazem. Bem, nós temos aqui, a gente poderia falar muito mais, de repente, eu não fui tão competente de fazer a pergunta que você gostaria que eu fizesse, e aí eu queria que você falasse sobre o que você desejar, tá? Esse espaço é seu. Mas a gente tem uma coisa que é muito cara para a gente, né? Que é a leitura e deleite. Eu sei que você separou uns textos aí. Separei. E queremos ouvi-la. Por favor. Marcelo, pois não. Só um minutinho. Eu posso abrir a janela, porque ficou um calor aqui, estava chovendo. Claro que sim, claro que sim. Aí eu fechei a janela, agora ficou um forno. Espera aí, viu? Tá certo. Desculpem aí. De modo algum. Então é isso, gente. O ao vivo, né? Você fazer ao vivo, acontece essas coisas, é normalíssimo, né? Eu estou muito feliz e eu quero aproveitar esse ato, enquanto a Rejane volta, hoje é que eu me dei conta que, puxa vida, a gente já tem 24, com a de Rejane, 24 lives, não é? E que a gente foi construindo, né, com a presença aí potente desses autores, desses escritores. Eu gostaria até de trazer outros, mas aí a gente tem marcações já pré-estabelecidas até dezembro. Se o projeto ele vingar e a gente repeti-lo em 2021, seguramente eu vou ter o maior prazer de convidar, em especial essa gente aqui de Pernambuco, né, que frequenta esse espaço e que faz obras tão, né, textos tão vigorosos, tão bonitos. Então, para a gente é uma alegria imensa, porque é importante para os nossos estudantes a gente conectar esses autores que estão aqui pertinho da gente e às vezes a gente não se dá conta, como a própria Rejane falou, né, que foi a partir do concurso, a partir do edital, que ela começou a ser conhecida e a conhecer mais outras pessoas, né, que isso também é muito relevante, não é ser só conhecida, é a possibilidade de você abrir outras formas, né, de contatos. Bom, eu vou soltar agora aqui uma vinhetazinha, tá? E dizer ao público que tem um sorteio aí, que daqui a pouco a gente vai fazer, né? Um sorteio de 2 exemplares desse livro aqui, ó, Manuscritos em Grafite, tá? Vai ser autografado, né? Dedicado pela Rejane, e a Rejane vai fazer a remessa, né? Para chegar na sua casa, na casa de quem levar o prêmio. Então, eu vou soltar a vinheta aqui, Rejane. E aí, depois eu sei com você, tá certo? Uhum. É contigo, Rejane. Pode começar aí, você faz as suas leituras, apresenta, se tiver livros para indicar também, que leitura de livreria. Tenho. Tá certo. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem. Minha orelha não combina com isso, não, parece. Mas esse negócio aí foi feito para não combinar com a orelha de ninguém, porque no meu cai também para caramba. Eu tenho que colocar, de repente, uns esparadrapos aqui. Eu escolhi 3 pedacinhos. O primeiro é do conto Inclusive Girassóis, tá certo? Okay. Não se preocupe que não vai demorar muito. Não, fica à vontade. Lembram-se que eu falei que a personagem era Bela, o nome, né? Sim. A moça que estava sendo esperada por aquela que estava fazendo o quarto. Então, lá vai. A qualquer momento, Bela deve chegar. Não estará passando da hora? Prometeu. O vento forte me perturba, levantando suspeitas. Já é tarde, muito tarde. Quer me confundir. Por quê? Seu quarto está pronto, existe. E eu não estou aqui. Tentei fazê-lo o mais tranquilo possível. Um lugar de descanso para a fadiga do corpo e as agonias da imaginação. Amarelo claro
e lilás. Mesmo assim, tenho receio de que haja muita luz. Se não fosse bela, quem é? Eu seria obrigada a perguntar se a incomodaria dormir dentro de tanta luminosidade. Toda essa luz não vai incomodar o seu sono, Bela? Saio em busca de girassóis. Não me surpreenda ao estranhar a pergunta. É comum quem estranha as coisas mais simples. Simples, tão simples. Por que girassóis? Ninguém vem aqui perguntar por girassóis. Não serve outra flor? Vai me dizer que não gosta de rosas? Também temos gébera, lírio, antúrio. Pode escolher. As margaridas, veja, acabaram de chegar. Também não servem? Quanta pergunta inútil. Desisto, sem dar explicações. Mas os girassóis não querem sair da minha cabeça. Volto e dessa vez me dou conta de que não há nenhum jarro. E não foi por esquecimento, não poderia ser. O quarto dispensa flores, qualquer flor, inclusive girassóis. E se eles não saem da minha cabeça, é aí onde devem ficar. Tenho tudo como certo. Só há um problema. A janela insiste em ficar entreaberta para dentro. Não consigo fechá-la. É ele. O terrível minuano que a empurra. Ele, o mesmo que varre lá fora as folhas castanhas de outubro. Dança na superfície da terra, levanta nuvens de areia para atingirem os meus olhos e me chicoteia a alma. Esse vento não me deixa em paz. Forço a janela outra vez. Não adianta. Muito bom. Esse é o do Girassóis. Girassóis, isso mesmo. É. Girassóis. Okay. Agora o vento, esse minuano, está empurrando os papéis. Espera aí. Tá vendo? Você abriu as janelas e é isso. Não precisa se abrir, né? Está melhor do que antes, que estava um fogo. Estava sufocante, né? Tá, vai. Agora vou pegar o díptico, tá? Ok. Aquele, relembrando aquele que é em duas partes. Tá certo. Aqui é a voz da criança. O cachorro amanheceu morto dentro do canteiro, igualzinho ao cachorro de brinquedo a que a gente dava corda. Estava lá, com as patas duras para cima, de costas para o jardim, a boca aberta, seca, a língua de fora. Nunca mais vai latir, nunca mais vai comer. Deve ter levado a noite inteira morrendo, a noite inteira, sozinho. Será que foi se esconder da morte no canteiro? E eu lá, na minha cama, dormindo, nem sabia. Eu achava que a gente não podia chorar quando o cachorro morre, por isso não chorei. Mas meu pai estava tão triste que eu entendi que morrer era muito sério, mesmo que fosse um cachorro. Fui lá para dentro brincar com o preá, esquecer o cachorro, o primeiro morto que eu vi na minha vida. Depois, foi correr pela calçada, sentar no meio-fio, olhar a rua. Meu irmão queria para ele um burro sem dono, que andava por ali. Brincar com o burro, fazer amizade. Meu irmão é louco por todos os bichos que existem, mas o burro não gostava de ser alisado. Acho que o burro nunca recebeu carinho. Fez uma cara horrível. Avançou e mordeu o joelho dele. Todo mundo se espantou. Como é que esse menino leva uma dentada de burro? Mas burro também morde, se ficar com raiva. Sabia não, era? Eu sabia. Agora, muito bom. A outra parte. A outra parte do díptico, é? É. Okay. A parte adulta. Tá. Começando também. O homem apareceu morto na rua. Estava lá fora, perto da sarjeta, com os braços para cima, duros. Morreu enquanto ninguém podia saber que estava morrendo. A rua não viu, dormia. Eu também, no conforto da minha cama.
pode ter levado a noite inteira para morrer, sozinho. Daqui da janela, não tive vontade de chorar. Senti apenas respeito. Mas se eu tivesse visto de perto, teria chorado. Porque de perto, por mais que eu evitasse, seria atraída para olhar o rosto do homem. E o pior é que no rosto, a alma nunca se disfarça. Nunca. Mesmo quando o corpo não vai mais acordar. Pelo menos uma parte da história que lhe pertencia, ainda que mínima, seria perceptível. Escaparia por baixo das pálpebras fechadas, onde talvez dormisse a última lágrima. Pelas narinas vedadas à passagem do ar, pela boca, por onde as palavras que não foram ouvidas despencaram assombradas no asfalto. Todos os sinais de morte nos aproximariam. Que poderoso, não é? Muito, muito legal, Rejane. Estamos todos aqui muito felizes com a sua presença, com essa sua fala. Sempre está oscilando aqui, 25 pessoas, 24 pessoas, 23, agora está com 21 pessoas. Aí a Sirius colocou, somos 23 assistindo essa muito linda live e somente 17 gostei, por quê, né? Mas aí eu queria explicar a Sirius que as pessoas gostam, mas às vezes elas não se atentam muito a esse detalhe de ir lá e colocar gostei, de curtir. E às vezes é a própria questão mesmo com a tecnologia, né, que a gente está aprendendo, é uma questão mesmo de aprendizagem para todo mundo. Então, eu também não quero cobrar, eu gostaria apenas que as pessoas se inscrevessem, vou fazer o merchan aqui, né, se inscrevessem no canal para acompanhar essas lives. Para a gente é muito importante, é uma coisa feita com muito amor, com muito carinho, né? Às vezes a gente erra aqui, comete um deslize acolá, o vídeo demora a entrar, tem um problema com a conexão, mas é feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E próxima quinta-feira, a gente vai receber a segunda participação. Eu peço licença à Regina aqui para já falar para as pessoas, para que, né, convidando, que a gente vai ter a presença do escritor moçambicano Rogério Manjate. Né? Na primeira live foi a Conceição Evaristo, e agora o Rogério Manjate, essa semana, dessa live especial, para a gente falar sobre a questão da consciência negra e tal. Então, já estou aqui lançando esse convite, não é? Essa imperativo, vamos dizer assim. Então, se há alguma coisa de imperativo, venham assistir. Vocês podem acompanhar pelo canal no YouTube ou pela fanpage no Facebook, tá? Essa live aqui ela é transmitida simultaneamente para as duas plataformas, ok? E eu quero dizer, Rejane, que a gente está se aproximando agora do final, não é? E eu quero agradecer imensamente, né, esse tempo que você dedicou para essa conversa, para essa interlocução importante para a gente, porque a gente aprende muito, não é? Uma possibilidade riquíssima, né? De conhecimento, de fruição, de ouvir essas histórias, e é isso. Mas antes de proceder ao sorteio, eu queria ouvir de você as dicas que você tem de leitura, né? Dos livros, das leituras que você fez, que eu acho que isso é importante para a gente e para os nossos alunos. Tá bom. Posso? Claro. Veja bem, eu peguei 3 livros. Um romance, um de contos e um de poemas. Muito bacana. Um para cada gênero aí, para cada gosto. Para logo satisfazer essa parte. Uhum. Então, vamos começar pelo o romance. Vejam bem, quero botar bem direitinho aqui. Sim. Atos, Dionélio Machado. Dionélio Machado, ele era gaúcho,
faleceu em 1985. Esse livro é impressionante, impressionante. É sobre um homem pobre chamado Nazianzeno Barbosa, que está com um problema sério. Ele precisa conseguir 3.000 réis para pagar ao leiteiro um romance inteiro escrito a partir desse drama. O homem precisa do dinheiro para pagar o leiteiro, o Nazianzeno. Então, para vocês verem, esse senhor, olha o rostinho dele aqui. Sim. Ele era médico, psiquiatra, e foi deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, antes do Estado Novo, da implantação do Estado Novo. Teve preso também. É um extraordinário escritor. Eu sou realmente encantada com os ratos. Isso aqui tudinho se passa em 24 horas, mais ou menos. É uma coisa maravilhosa. Então, recomendo demais. Quem não conhece, conheça. Bem, agora vamos ao outro, que é um livro de contos. Contos. Estreitas Amplidões, de Rejane Gonçalves. É o segundo. Rejane Gonçalves está aqui conosco, né, na live. Claro, minha amiguinha. Rejane Gonçalves. É o segundo livro dela. O primeiro se chama Escrevo para Dinossauros, e esse aqui, Estreitas Amplidões. Todos os dois são da Confraria do Vento. Sim, desculpem, eu esqueci de dizer que esse livro aqui a gente consegue na estante virtual. Okay. O livro de Rejane Gonçalves a gente consegue na Amazon ou no site da Confraria do Vento. Esse livro é uma delicadeza, ela tem uma escrita fina, requintada, também labiríntica. Para mim, é como se ele fosse... É muito difícil fazer comparações. A gente se expõe muito com comparações, mas eu vou fazer uma. É como se fosse uma caixa de joias. Uma caixa de joias. Essa coisa da carpintaria, né, do texto, né, uma coisa que é preciosa, né? É demais, aqui é demais. Então, fiquei curioso, viu? Então, vai lá. Aí, agora é o terceiro da minha também querida amiga. Opa! Molhada até está aqui também na nossa live. É porque nós somos misturadas. Pois é. Né? Então, Molhada até os Ossos. Ixi, Maria, ó. É um livro forte. É um livro forte e feminino. É um livro que os homens precisam ler. As mulheres já estão lendo. Os homens precisam ler, porque ele é feminino, é forte. É para desconstruir também, não é? No sentido de alguns hábitos, né? É feminino e feminista. Exatamente, ele é isso. Ele trata da condição humana, de um modo geral, a partir de um olhar feminino. Então, Conceição Rodrigues, vocês conseguem na Patuá, no site da Patuá. Tá bom? Ok. Minha divulgação era essa. Que legal. Aqui, ó, a Socorro Nunes dizendo: os livros de Rejane Gonçalves são finalistas do Prêmio Oceanos de Contos maravilhosos. E, de fato, né? Bem lembrado, a Rejane Gonçalves. Parabéns, Rejane. Já é um prêmio isso, né? A gente precisa, em 2021, né? Aí porque eu não posso me comprometer esse ano mais, mas em 2021 trazer essas autoras, essas escritoras aqui para Conversa com o Escritor, não é? E eu tenho uma absoluta certeza, né,
com muita tranquilidade, não tem muito problema aqui, a gente vai conversando, dialogando, a gente quer aprender, não é? E eu acho que vai ser uma possibilidade importante, né? Então, eu já estou estendendo aqui o convite, mas aí a gente precisa só ver a data e vai ser no ano de 2021, se tivermos a Conversa com o Escritor, que eu estou torcendo e compreendendo, imaginando que esse projeto vai se repetir no próximo ano. Pois não, precisa. Como é? Esse projeto precisa continuar, Marcelo. Esse projeto é um encanto de projeto. É muito eficiente. Eu adorei esse projeto. Eu fico muito feliz que tenha tido essa repercussão, tenha encontrado esse eco, né? Nas pessoas que gostam de literatura, nos estudantes, nos professores, professoras. Mas demanda toda uma feitura, né? Tem todo um... Não é uma coisa fácil, sabe? Eu imagino. Mas é isso. Eu diria a você que é um prazer, é uma alegria muito grande poder estar aqui trocando essa figurinha, conversando com vocês, com o pessoal aqui no chat, né? Então é isso. Eu vou, então, agora para o sorteio, tá? E aí depois a gente retoma, você faz as considerações finais e é isso, a gente conclui, não é? Muito pesaroso aqui, porque a conversa está muito boa. Deixa eu ver aqui. Bem, para agilizar aqui, eu fui rápido. Deixa eu ver aqui. Estou tentando abrir aqui o arquivo para dizer quem foi. Os premiados, né? Não entendi isso, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente faz esse sorteio através do... Como é que se diz? Da Simpla, e usa um sorteador, né? Eletrônico aqui. Então, estou tentando abrir aqui, o arquivo agora enguiçou. Estava aqui na minha frente. Deixa eu ver se eu consigo gerar outro aqui. Agora. Só um pouquinho de paciência enquanto... Vamos lá. Ok. Então, a gente faz o sorteio, né? E ele já gera aqui 2 números. Então, quem venceu, quem vai levar os 2 livros, né? É o Marco Antônio Aguiar. Marco Antônio Aguiar. Deixa eu ver de onde ele é aqui. Marco Antônio Aguiar. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. Depois eu vou repassar para você o endereço direitinho. Tá. Então, o Marco Antônio Aguiar, de João Pessoa, na Paraíba, ele levou o primeiro livro, né? Manuscritos em Grafite. E o segundo livro, quem ganhou foi Renato Amorim. Renato Amorim é de Bezerros. O Marcos Antônio, na verdade, o nome dele, Marcos Antônio Aguiar, ele sugeriu para a gente trazer aqui para o Conversa com o Escritor algum autor de poesia, né? Autora de poesia. E o Renato Amorim sugeriu que trouxéssemos aqui o Chico Buarque de Holanda. Mas vamos lá. Boa ideia. Então, o Renato Amorim é de Bezerros, o Marcos Antônio é de João Pessoa. Parabéns para vocês, queridos. E é isso, muito feliz com essa participação, essa presença de vocês aqui. E com a presença também da Rejane, por ela ter se disponibilizado aí, a gente já está aí há quase 2 horas conversando, jogando conversa dentro. E é isso. As tuas palavras aí para a gente concluir, Rejane.
antecipando já aqui a minha gratidão pela tua vinda, pela tua presença. Eu é que sou grata. Olha, mais uma vez agradecer demais a Marcelo Batalha, que eu tive esse prazer imenso em conhecer. Foi uma das pessoas que o livro me permitiu, né, conhecer. Agradecer muito aos estudantes que estiveram, ou ainda estão por aqui, aos nossos colegas, meus colegas, professores e coordenadores de biblioteca. Eu vou levar um livro, um manuscrito sem grafite, aqui para a escola Dom Vital, que é bem perto de mim, vou levar lá para a biblioteca. Marcelo esqueceu que eu disse que ia entregar um, não foi, querido? Está lembrado? Sim, você falou que ia levar lá para a biblioteca, não foi? Entregar na biblioteca. Deve ter alguém nesse momento ainda lá, né? Eu não sei, eu acho que nesse horário não, viu? Não é agora. Eu digo, nesses tempos de Covid... Sim, porque está trabalhando em regime de revezamento agora, porque uma parte dos estudantes retornou, né? Então, isso pode ser entregue. Agora, pode ser entregue também a mim mesmo lá, porque eu estou indo alguns dias para lá, para a biblioteca. Isso. Então, tá ótimo. Aí a gente se conhece pessoalmente. Sim. Pronto. Então, eu quero isso, agradecer a você, Marcelo, a Walter, que eu agradeci no início, e a todos que participam desse projeto de Marcelo. E dizer também que eu acho que esse projeto realmente está prestando um grande serviço aos estudantes, não tem a menor dúvida, e também aos interessados pela literatura de um modo geral, porque as pessoas que têm passado por aqui vão mostrando para a gente, vão dando um panorama da literatura de hoje. Então, e uma coisa muito viva, muito embora a gente esteja, claro, assim, como é que se diz, distante pelo mecanismo da internet, mas as presenças são muito fortes, Eu acho que isso não poderia mais acabar. Se falta estrutura, que se pense em dar a você uma condição melhor de estrutura para apoiar o programa. Porque você, Marcelo, me pareceu, nesse pouco tempo de convívio nosso, assim, à distância, com um compromisso profundo com a escola pública. Muita seriedade, muito zelo pelo seu trabalho, muito carinho, tudo muito trabalhoso. A gente até ocupei o seu domingo, uma parte do seu domingo. Foi um prazer, Jane. Eu sei que você faz com prazer, mas isso tudo é um esforço, né? Então, eu gostaria profundamente que o projeto que você criou, junto às coordenações de biblioteca, permaneça e avança. Eu divulgo o que eu posso. Meus colegas todos estão acompanhando sempre as suas lives. Muito obrigada. Um abraço fraterno em você e em todos os companheiros que estiveram aqui na live. Que alegria, que coisa boa, né? Muita gratidão pelas suas palavras, né? Fico muito feliz. E isso é que dá, né? Uma satisfação imensa de poder continuar, de dizer, não, a gente precisa levar isso adiante. E que eu desejo profundamente que os meus amigos professores, as minhas colegas professores e estudantes também, eles se contagiem também dessa possibilidade, né, bacana que a literatura pode proporcionar, que é de entreter, mas que é, sobretudo, subverter essas lógicas ásperas, rudes, complexas, difíceis, que muitas vezes a correria da vida nos impõe. Não é? E eu acho que a literatura, ela pode causar os estranhamentos, não é? Mas ela também pode ser esse momento de leveza, essa possibilidade de alegria. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas que estiveram aqui até esse horário conosco, né, para jogar a conversa dentro e para ouvir e aprender muito com Rejane Pascoal. Rejane, querida, gratidão. Próxima quinta-feira a gente vai ter o Rogério Manjate,
não é? Um escritor moçambicano. Às 17 horas, vai ser o mesmo horário. O horário lá de Moçambique, imagino que é 22 horas, tem um fuso horário bem de 5 horas, parece-me. Então, mas é isso. E estaremos aqui para fazer essa interlocução sempre bonita, na medida do possível, mas ela é bonita porque ela é, sobretudo, feita com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor, e eu acho que você foi feliz nas suas palavras, Regiane, ao descrever isso. Porque a despeito dos percalços, mas a gente se entrega. Tá bom? Bom, obrigada, querido. Valeu. Tchau. Tchau.